Olá, realizadores e realizadoras. Meu nome é Valnei, sou coach de carreira e negócio e esse é o nosso canal Coaching Realize. E hoje nós vamos falar sobre positividade. O que é positividade? Quais os benefícios dele para a nossa vida, tanto para o equilíbrio emocional como o equilíbrio físico também, né? E de que forma a gente pode dar uma mãozinha para o nosso organismo para nos mantermos um pouco mais positivos, alegres e de bem com a vida. Então, eu já vou pedir para você, caso você não seja ainda inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva no nosso canal. Isso vai ajudar bastante na divulgação do nosso trabalho. Ative os sininhos de notificação, caso você ainda não tenha ativado. Assim o YouTube vai informar para vocês quando saírem novos vídeos. E curta, compartilhe com aquele amigo, aquela amiga, aquela pessoa que você saiba que esse assunto possa trazer algum benefício. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo? Então, como nós falamos no início do nosso vídeo, hoje o assunto é positividade. Porém, muitas pessoas confundem isso com aquela coisa meio poliana de ser. O que é ser poliana? Né? Poliana é um mito grego em que via tudo como uma coisa boa, uma coisa bonita, que não havia maldade. Ser positivo significa você buscar sempre olhar para o lado mais leve da situação. Ou melhor, quais são as alternativas? Nem sempre, quando a gente passa por algum problema, quando a gente tem uma decisão para tomar, a gente vai conseguir olhar para aquilo que realmente a gente quer de uma forma que nos favoreça, né? Porque, via de regra, nós queremos o resultado do nosso jeito. E somos contrários a qualquer resultado que não seja daquilo que nós queremos. Ou seja, olha, eu quero dessa forma, pronto e acabou. É do ser humano ser assim. Porém, quando você aprende a olhar com amplitude, você aprende a observar as vantagens. E assim funciona o nosso cérebro. Quando a gente tem que tomar uma decisão, eu já falei isso em outros vídeos, caso você ainda não tenha assistido, dá uma olhadinha na nossa playlist, que assim, ele olha a perda. E por olhar a perda, ele está olhando o lado negativo. Então ele se torna resistente a qualquer mudança, a qualquer atitude. Assim são as pessoas que são um pouco mais inflexíveis. Aquelas pessoas que se dizem, eu sou realista. E o que é ser realista para essas pessoas? É perder aquele brilho no olho de olhar para a vida com positividade, com um pouco mais de harmonia. Quando a gente deixa de ter esse tipo de sentimento, a gente influencia o nosso corpo de várias formas. Engraçado que há pouco tempo, né, até pouco tempo atrás, isso era tido como uma coisa meio utópica, o que eu vou falar agora. Mas hoje, a neurociência, por exemplo, ela já estuda o efeito do otimismo no organismo. E ela já descobriu que o alimento, né, do cérebro são pensamentos positivos, são sensações boas. E isso faz com que você crie noradrenalina, que é responsável pelo bom humor, evita a depressão, melhora a autoestima, entre outras coisas. Tem também a questão da endorfina, que é considerado um hormônio do amor, que dá prazer, que te dá uma sensação boa. Então, quando você tem pensamentos leves, quando você leva a vida de uma forma mais positiva, mais harmônica, você tende a ter um equilíbrio emocional maior. Isso é um excelente remédio no combate à ansiedade, à depressão. Só que o nosso organismo, ele é preguiçoso, o nosso cérebro é preguiçoso. Então, ele se acomoda em pensamentos que nos contradizem. Então, o que acontece? Eu começo a ter pensamentos negativos, eu vou ficando com autocomiseração, ou seja, ai que peninha de mim, ai que dozinha, e ele vai se acostumando com esse tipo de pensamento. Consequentemente, ele vai alimentando o nosso cérebro, nossas sensações, com pensamentos negativos e até duros. E aí a gente fala assim, não, eu estou sendo apenas realista. Volto a dizer, ser realista não é necessariamente olhar apenas para um lado da situação. Ser realista é olhar para o todo. E quando você olha para o todo, você tende a observar oportunidades. Mas é você que tem que observar. E aí lembra que eu falei, olha, eu tenho uma decisão para tomar, mas eu quero que seja desse jeito. E aí quando não é desse jeito que eu faço, sou resistente, certo? E eu me torno o quê? Uma pessoa negativa, porque eu não quero que seja de outra forma. Mas quando eu aceito as coisas de bom grado, eu deixo de ir contra a situação
e automaticamente me torno uma pessoa mais leve. Não quer dizer que a gente tem que aceitar tudo e tá tudo bem. É assim, o que eu posso mudar? Eu posso mudar? Existe alternativa? Beleza, então eu vou trabalhar em cima disso. Eu não posso mudar, então eu vou me contentar e vou tentar fazer o melhor proveito disso. Por exemplo, amanheceu chovendo, esfriou. O que você pode fazer com relação a isso? Nada. A não ser se agasalhar, evitar tomar chuva e curtir da melhor forma possível. Ah, mas eu tenho que levantar cedo, eu tenho que trabalhar. Ok, vá trabalhar, mas procure tirar o melhor lado dessa situação. Por exemplo, no verão a gente gosta de ficar mais à vontade, em compensação a gente transpira mais. No inverno, no frio, com chuva, a gente tende a ficar mais agasalhado. Só que você consegue se alimentar de uma forma mais gostosa. Você pode comer alguns alimentos que o teu corpo vai queimar a caloria mais rápida. E isso são formas de você observar. Não existe jeito certo ou errado, mas existe aqueles que podem nos prejudicar. Então, quando os estudos da neurociência começaram a se aproximar dessa coisa da positividade, eles também identificaram que ser otimista ativa uma outra produção de hormônio chamada dopamina. Por quê? Você se sente motivado a fazer as coisas. Então, quando você é mais leve, quando você é mais positivo, quando você encara a vida com positividade, a possibilidade de você realizar os seus objetivos e alcançar as suas metas são muito maiores. E isso não tem a ver com apenas uma crença, com apenas uma questão de, eu vou meditar, vou acreditar que as coisas acontecem e elas vão acontecer. Não. O que vai acontecer, na verdade, é que quando você é otimista, você não para com qualquer obstáculo, você não se interrompe, mas você procura novos caminhos. Tem um obstáculo aqui, o que eu posso fazer? Eu posso ir para cá. Beleza. Mas e se lá na frente acontecer, o que eu posso fazer? E aí você vai construindo o seu caminho. Não esperando que as coisas sejam apenas e tão somente do jeito que você quer. Então, a positividade é uma forma de encarar a vida, de olhar as possibilidades com mais amplitude. Então, quando você estiver diante de um problema, se você tem dificuldade de simplesmente mentalizar a coisa, vai uma dica. Escreva os ganhos e perdas diante das situações. Poxa, essa situação desse jeito. Tem essa solução. O que eu ganho com essa solução? E o que eu perco? Né? Qual é a melhor maneira de agir? Nem sempre ficar raciocinando sobre o problema vai fazer com que nós vejamos a melhor alternativa. Por quê? Sabe aquele desenho, o anjinho e o diabinho? Cada um falando de um lado? Nós temos a tendência de dar ouvido para aquilo que é negativo. Isso faz uma parte, né, da nossa crença, da forma como nós fomos criados. Infelizmente, tem muito a ver com as nossas raízes, né? Principalmente as raízes latinas, né, que vem muito dessa doutrina da castração, né, da penalização, e aí fica uma coisa complicada. Então, o que a gente pode fazer? Escrever. É uma maneira de você não ficar alimentando e retroalimentando pensamentos negativos. Mas quando você escreve, você começa a ter uma visão mais ampla da situação. E aí você vai perceber alternativas que antes você não tinha. Então, experimente fazer. Da próxima vez, ao invés de ficar vociferando, brigando, ou como costuma se dizer, né, dando murro em ponto de facas, por que não escrever? Pegar um caderno, pegue uma caneta, uma folha de papel, sei lá, escreve, olha, poxa, tenho tal situação, as alternativas são essas. E aí pese qual que é a melhor, qual que é a pior. E procure olhar para a vida mais positivo. Por último, eu vou deixar para vocês um pensamento chinês, eu gosto muito, que diz assim: não existem notícias boas nem notícias ruins. O que existem são notícias. E é você que dá o peso a ela. É a forma como você interpreta que vai fazer com que ela seja boa ou ruim. Então, já que eu tenho esse poder de decisão, por que não transformar isso numa coisa leve? Quando eu digo leve, não necessariamente tem que ser boa, porque tem coisas que realmente nos frustram. Mas nós diminuímos a frustração quando nós encaramos a vida com mais leveza. Então, que tal exercer a positividade? Vamos pensar assim? E falando em positividade, seja positivo com teu amigo. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilhe.
e o universo vai retribuir com positividade para você também. Muito obrigado por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo.